sigo o meu caminho, não tenho nada a temer. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo ótimo, meus amigos. Então vamos fazer a nossa querida gravação, né? A proposta para nós nesse momento foi do livro Boa Nova, capítulo 8, Bom Ânimo. É muito interessante essa proposta, visto que a gente sabe de tudo que acontece com relação a Jesus, não é? Que todos nós ainda somos espíritos ainda caminhantes, somos espíritos ainda imperfeitos, somos espíritos que precisamos e necessitamos é, de muita resignação, de muita sabedoria, de muita paciência. E esse capítulo 8 eu gosto de dizer que sempre, tanto no Boa Nova, entre outros estudos que fazemos, É, temos dentro de nós um dia, uma semana, um determinado tempo, um pouquinho de cada apóstolo, não é? Tem dia ou semana que a gente está Pedro, tem dia que a gente está Mateus, tem dia que a gente está Tiago, tem dias que a gente está Judas, né? E tem dias que a gente está Tomé, só acredito vendo. Ah, duvido que isso seja verdade, não acredito que essas colocações sejam reais, né? Duvido desse companheiro, como é que pode isso? Isso não é aceitável. Então, alguma das vezes a gente está cada dia uma aposta diferente naquilo que a gente estuda, porque percebe que Jesus, ele selecionou muito bem seus apóstolos, né? Não é por acaso. E se nós observarmos, vamos ver que temos um pouquinho de cada um, né? Temos aquelas qualidades e aquelas dificuldades. Pois bem, para nosso estudo, a gente vai falar do capítulo 8, Bom Ânimo, e é justamente que vem Bartolomeu. Dentre todos os apóstolos mais conhecidos, né, que a gente mais fala, Marcos, Mateus, né, Tiago, Pedro, né, Judas, então a gente fala muito. Pouco falamos de outros. Nesses outros nós temos aí Bartolomeu, que é o irmão que está colocado no capítulo 8 do nosso querido Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografia do saudoso Chico Xavier, Franciscano Xavier. Então, nesse capítulo 8 é muitíssimo interessante, porque justamente que nós conseguimos ver ali algumas identificações com a gente. Por que bom ânimo? Bom, vamos lá, a gente precisa de bom ânimo. Nós precisamos de esforço, dedicação. Nós precisamos de energias para que trabalhemos no nosso dia a dia. Seja um trabalho pessoal, seja um profissional, seja até mesmo nas nossas instituições religiosas, no caso específico, o movimento espírita, né? A casa espírita. Então, o que que a gente percebe que muitas das vezes, devido aos desgastes, às provações, às expiações, temos as nossas desanimações, nossas buscas, será que está dando certo? É natural e aceitável nosso ponto de vista mediante essas colocações, visto que somos espíritos ainda em aprendizagem, em situações do nosso dia a dia, porque a gente se esforça tanto, na verdade. E aí, vamos lá. No início diz o querido Humberto de Campos que Bartolomeu era um dos mais dedicados também, né? Se entregava muito ao evangelho, praticava, se esforçava, mas como espírito ainda em evolução, percebia Jesus que havia nele uma grande tristeza, havia uma tristeza profunda que ainda lhe incomodava. E Jesus, tendo uma possibilidade de estando com ele num determinado momento a sós, começa sua conversação. Porque a gente percebe muito isso, não é verdade? Às vezes trazemos inquietações, incômodos, ansiedades, medos, transtornos, e a gente não se abre para qualquer um. Primeiro, que não é o ideal, porque
Tem um ditado que surge assim: ah, minha vida é um livro aberto. Isso não é muito ideal, visto que a nossa vida tem coisas que não tem problema e a gente pode dividir com as pessoas, tem outros que não, porque são experiências nossas. E às vezes as pessoas não vão entender, vão ter outro ponto de vista, vão ter reclamações, solicitações, justificativas a partir do ponto de vista dela. Então, quando a gente vai se abrir com alguém, a gente escolhe bem essa pessoa, nós observamos muito bem, e hoje até temos isso, né, no movimento espírita que a gente chama de atendimento fraterno. E o atendente que vai lá ouvir o irmão, ele precisa ser muito bem intencionado, visto que ele vai ter ali um segredo, uma situação, um momento daquela criatura que vive aquela situação. Então é muito necessário o silêncio, como é que fala, a privacidade. E Jesus viu isso, Bartolomeu, que as suas interrogações eram muito peculiares. Pois bem, e nesses momentos a gente vai ter esses três pontos principais. Porque a gente sabe que não tem como se tornar espírito puro, resolver tudo numa encarnação só. Mas há pontos principais que como podemos dizer, que nos param para a gente dar saltos, né? A gente costuma estudar e perceber na psicologia, através de João de Ângeles, que todos nós temos essas dificuldades. E que, às vezes, não sei se vocês já sentiram isso, né? Comigo já aconteceu algumas vezes, e ainda acontece até hoje. Parece que para você dar uma caminhada a mais, você sente que precisa dar um passo à frente, né? Que é como se fosse aquele carro que tem alta velocidade, está indo bem, mas aí você sente que ele começa a engasgar, que ele pede nova marcha, que ele pede uma marcha a mais para ir além daquilo que já está indo. E nós somos assim, a gente chega a um ponto que olha e fala assim, gente, não tá bom. Eu sinto no meu ser que eu preciso de algo a mais. Eu preciso dar uma caminhada a mais. Eu preciso de um passo a mais. E para isso a gente precisa justamente de se observar. E aquele mais ali que vai fazer o diferencial para você evoluir, para você crescer, para você dar um passo. E aí Bartolomeu tinha essa dificuldade, porque ele percebia que para seguir mais Jesus, dar esse passo, três interrogações naquele momento estavam me deixando tristes, né? Interrogações do nosso dia a dia. E aí, primeiro momento, ele diz: triste porque Jesus, como é que pode ser o evangelho de tanta riqueza, de tanta luz, né? Como a gente pode chegar com esse teu evangelho, chegar a lugares, visto que a gente tem tanta criminalidade, pessoas hediondas, pessoas más, pessoas fazendo coisas horríveis, tanta falcatrua, tanta pessoas desonestas, não é? Desigualdades. Como, Jesus, a gente consegue levar a tua boa nova mediante essa situação? E aí nos vem pensar que isso foi há 2025 anos atrás, mais ou menos, né? De- Decorrente do nosso calendário atual. Então você pensa, e hoje? É a mesma coisa. Não vivemos, às vezes, com as nossas dificuldades, ainda mais nesses momentos de transição planetária que a gente vive, não é? E que estamos aí à afronta de várias criminalidades, coisas horrendas, né, que nos assustam, pessoas querendo guerra, pessoas querendo para si, orgulhosas, mesquinhas, cometendo crimes, desonestidades, né, passar por cima de todos. Então, o que mudou? Bom, no planeta de provas e expiações, por enquanto, nada. Mas aí Jesus dá uma resposta muito boa para ele. Ele diz: meu reino não é deste mundo. Mais ou menos desse jeito. Mas eu trabalho para que um dia ele vai ser meu reino, meu reino. E eu trabalho para as criaturas que percebem no seu íntimo a verdade do Evangelho e nele, no seu íntimo, trabalham para que um dia divulguem também a boa nova. Então Jesus não trabalha para massa, ele trabalha para aqueles que estão aptos à transformação, para que aqueles se transformem,
se multipliquem para outros, que se multipliquem para outros, que se multipliquem para outros, se multipliquem para outros, para chegar na massa. Porque é assim que a gente constrói uma transformação de uma ideia. Como é que a ideia ela surge? Ela vai logo para uma fonte, todos concordam, todos os mundos estão com verdade? Não. Ela é progressiva. Ela vai aos poucos, sondando, convencendo, conquistando, interiorizando, absorvendo, vivendo. E aí Jesus quer dizer isso para ele, que as verdades do Evangelho não vieram para as pessoas para transformar o mundo logo de uma vez, mas veio para transformar o ser. Ou seja, as verdades de Jesus, que ele fala do Evangelho, das leis do nosso Pai, das leis do mundo, ela vem para a gente. E para que nós aprendamos cada vez mais a viver esse momento. E aí sim, a gente pode começar a mudar o nosso exterior. Pensa bem, o que que é mais fácil? Mudar o mundo, com hoje 8 bilhões, 9 bilhões de encarnados, mais os desencarnados são multiplicados por 3, ou seja, se for 9,36 bilhões, não é isso? Que são 4 no caso. 3 desencarnados por cento com um encarnados. Então dão 4. O que que é mais fácil? Ou a gente começar aos pouquinhos aqui, ó, semeando. Na nossa família, na casa espírita, no jovem que vai buscar, trazendo a boa nova. E primeiro, vivenciando. Porque não tem como, é meio complicado você falar de algo que você não vive. Então, para que você possa ter verdade no que você fala, você tem que viver. Por isso que Bartolomeu se aproximou de um dos discípulos também mais dedicados ao Evangelho segundo Humberto de Campos e até Amélia Rodrigues, justamente porque ele vivia o que ele falava. Não era fácil, claro que não. Foi de uma noite para o dia que ele se transformou num espírito dedicado? Não. Mas aos poucos, cada vez mais, ele foi conseguindo e conquistando isso. Então, muitas vezes a gente vai se deparar para essas situações. Quantas pessoas vão negligenciar a gente? Vão negligenciar o nosso trabalho? Familiares não vão reconhecer você trabalhando para o espírito. Pô, fala sério, vai sábado cuidar de criança? Lá no centro? Você vai lá no centro fazer evangelização quando tem a sua família aqui? Só vive no centro, hein? Já viram isso? A sociedade, ela é complicada, nossos familiares. Porque esse também era um outro questionamento. Era um questionamento que Bartolomeu tinha. E pede a Jesus para como entender, porque toda a sociedade não compreende ele, os familiares, tanto que que essa boa nova é passada para ele. E ele começa a ver, e Jesus fala para ele. E todos vão compreender, e vão caçoar, e vão rir, vão debochar, porque ainda não tiveram maturidade espiritual para entender. E aí, nas suas indagações, ele traz outras. Como viver Jesus, seguindo, trabalhando no teu evangelho, acreditando nas tuas palavras, na boa nova, se a gente perde um ente querido. Olha que interessante. Ele não fala alguém que desencarnou, que morreu, que perde. A gente perde algo que a gente estimava muito, não é verdade? Ah, eu perdi meu emprego porque você estimava muito. Quando você não estimava muito, o que que você fala? Demitido. Demitiram. Nossa, eu amava esse trabalho e eu perdi meu emprego, perdi meu trabalho. E aquilo era extremamente essencial para você, não é? Você colocava muita força naquilo. Aquilo era uma realidade para você. E você vê que para ele, ele coloca que é alguém que perde um ente querido porque a sua mãe, ele havia perdido a sua mãe, que ela desencarnou. E a gente vai ver mais lá na frente no texto que quando ele volta, os irmãos não compreendiam ele, não compreendiam. O pai o chamava de vagabundo, escorraçou. Vagabundo não no sentido de ficar se fazendo nada, assim, mas porque está andando com Jesus. Jesus levavam por um caminho que, para eles, para aquela sociedade, não era viável. Um homem vai ficar pregando, falando coisas, tem que fazer riqueza, ficar rico, garantir a sua aposentadoria, uma velhice tranquila. Essa era a postura da época. E você não queria almejar ser rico para se sustentar, você é um vagabundo.
Você só quer viver de falar do bem, de mim, de doar mais do que receber? Isso, na visão de alguém que não entende Jesus, que ainda vive pelo materialismo, é uma visão ainda arcaica, que é uma visão materialista, né? Não arcaica, desculpa, materialista, mas que é no bojo da criatura que ainda não deu o seu passo para com Jesus. E aí Jesus diz que quem perdeu, quem se perde no reino do meu Pai? Meu Pai acha todos, a gente não perde ninguém. Primeiro que nós não somos donos das pessoas. Segundo, que é temporário o tempo que a gente está aqui. O que é dias, meses, anos na eternidade? Na morada eterna do Pai. E aí já vem trazer a gente essa reflexão, para que a gente possa aprender a amar sem se apegar, a ter saudade e não apego, desespero de querer a presença física perto. Porque ter saudade a gente tem, né? Os desencarnados têm. Quando lhe é permitido, através da misericórdia divina, eles vêm ter conosco. E a nós também, através do sonho. Mas enquanto isso, a gente não tem essa permissão, e para a gente é mais difícil. Mas à medida que a gente ganha essa permissão, nos é concedida, a gente consegue chegar. Então, quando você perde um ente querido, alguém que você amava muito, um pai, uma mãe, um irmão, um filho que é doloroso, nós precisamos de bom ânimo. Nós precisamos esse enxerto de luz de Jesus, a boa nova, e interiorizar. Eu me recordo, para termo de exemplificação, de uma senhora que contou no documentário sobre Chico Xavier que ela havia perdido um filho, estava muito triste, e foi lá em Chico, em Uberaba, para receber uma mensagem, né, uma psicografia do filho. No primeiro mês não recebeu, e aí ficou triste. No segundo mês, não recebeu. Mas continuou indo, porque seu desejo era de receber uma mensagem. E aí ela vai lá e ela percebe que mães pobrezinhas, tadinhas, chegavam lá com três, quatro filhos, né, gestantes, não tinham que vestir as crianças com roupa pobre, paupérrima, não é isso? Então ela pega com sua habilidade, começa a costurar roupinhas, começa a confeccionar. Depois consegue armar outras amigas e irmãs. Depois consegue movimentar o grupo de mães que estão ali esperando pelos mensagens de seus filhos a colaborar com aquelas mães. Enfim, num período de um ano e meio, ela faz toda aquela tristeza se tornar um bom ânimo. E já ia para Uberaba, não só com o intuito de receber a psicografia, mas com o intuito de ajudar e auxiliar. Receber com carinho aquelas mães que também têm filhos e que ainda não têm como dar suporte ou carinho para os seus filhos. E lá ela consegue auxiliar muitas mães. Então, a gente percebe que nossa irmã, ela consegue fazer tudo isso com muito carinho. Então, ela transformou a sua tristeza da perda do ente querido num ânimo de injeção, ajudando o próximo. E isso também não é injetar dentro da gente a caridade? E aí a gente pergunta assim, essa dedicação dela, quanto que lhe vale? É justamente isso. Então, Bartolomeu percebe, como nós, que perder um ente querido, ou melhor, que o nosso ente querido desencarna, é um pouco doloroso, um processo triste que a gente sente, porém, há uma necessidade para isso. E a gente trabalha justamente com isso. Se há todo esse carinho da espiritualidade, a gente sabe como o espírito é imortal, que não é nada por acaso. Então, se alguém for na nossa frente, a gente tem que orar. É difícil, a separação não é fácil, mas à medida que nós vamos nos depurando, vivendo isso que a gente fala, se torna mais fácil, mais brando, o suportar esse distanciamento. Então, essa é a segunda tristeza. Tem também a tristeza, que ele falou ainda há pouco, dos familiares incompreensivos, não, perdão, já falei, dos mercadantes. Porque ele fica chateado, né? Trabalha tanto, trabalha muito.
vai lá recolher o peixe, pesca, chega lá, o comerciante quer dar miséria, quer dar um valor baixo, ele tem que negociar, uma coisa chata, eles querem pagar pouco, vale um pouco mais, eles querem pagar pouco para depois vender mais caro, pagar mais dinheiro. Então isso incomoda demais ele. E a gente também. Quantas vezes a gente se acha prejudicado no nosso trabalho, trabalha muito, ganha pouco, não é verdade? Os nossos queridos amigos trabalhadores. Porque é justamente que a gente está no trabalho e fala assim, caramba, eu me dedico tanto, me trabalho tanto, ganho pouco. O patrão não me dá aumento de salário, meu Deus do céu, como é que pode isso? Poxa, eu me esforço tanto, ganho só isso. É isso mesmo, é verdade esse negócio? Meu Deus. Poxa, eu trabalho dobrado, horas e dias, não sou reconhecido, sabe? Poxa, eu aprendi tanto, tem que fazer tantos cursos, tem que fazer várias coisas, só me pagam isso. E tem patrões, às vezes, empresas, ONG, é, onde você está exercendo sua parte profissional, você fala assim, gente, mas eu estudei tanto para isso, eu me dediquei tanto para ganhar isso, sabe? E aí a gente percebe que, na verdade, não é essa só a intenção, né? A gente precisa negociar, precisa, claro, querer o melhor, almejar ter uma casa, ter um carro, né? Mas não precisa ser o ano, não precisa, até onde você pode. Mas, principalmente, a gente precisa ter, é, entender que é uma oportunidade de viver o ensinamento de Jesus. Por isso que Bartolomeu, quando ele sai dali com aquela lavação de alma, como nos relata Humberto de Campos, quando Jesus interage dentro dele, isso para ele é diferente. Todos os apóstolos, os discípulos, as pessoas, nós, quando encontramos Jesus, é diferente. Nada é mais igual. Não é aquele Cristo que foi lá pregado na cruz, mas é aquele que falou para você os dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Fazer o bem, exercer o amor, a caridade, olhar com o outro com compaixão, resignação. E quando a gente vive isso, quando isso está dentro de nós, quando a gente está renovado em Jesus, tudo é diferente. Por isso que nós vamos ver algumas pessoas até falando assim: ah, não, agora que eu sou de Jesus, eu mudei meu nome. Agora eu adotei um novo nome. Algumas pessoas fazem isso. E a gente pode ver que, de uma certa forma, parece ser uma outra pessoa. Não é mesmo? Só que o olhar dela muda. Quando a gente vive com Jesus, quando Jesus entra dentro de nós, a gente faz igual Paulo de Tarso, né? Quando está na estrada de Damasco, vê aquela luz brilhante do Cristo o envolvendo, ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus não pede ouro, não pede nada, pede um básico, simples, singelo. Então, é isso que é viver com Jesus. E Bartolomeu sai dali tão renovado. Ele caminha longe, visto que a sociedade, né, era extremamente longe, não tinha Uber, não tinha táxi, mototáxi, e nem helicóptero ou avião. Nem e carroça era uma coisa muito rara, só para quem tinha uma situação financeira bem melhor. Então era aviação canela mesmo. E conta nos Humberto de Campos que ele passa a madrugada caminhando, indo para casa, pensando naquela transformação que Jesus fez dentro dele. Ele se encontrou com Cristo. Não fisicamente só, mas interiormente. Jesus lhe abre a luz interna daquela alma, daquele espírito, sua centelha divina acende. A conexão com Deus funciona mais forte ali. E ele anda tão renovado que quando chega, já ao clarear, conta nos Humberto de Campos, vai para casa. Os homens dizem, puxa, foi para Esbórnia, né? Ficou nas festanças, chega nessa hora. E ele diz que estava com Jesus. Eles humilham, riam, ficam rindo, debocham dele. E ele explica a boa nova. Eles não compreendem. O pai chega, ele ofende, lhe diz que ele é um vagabundo, escorraça ele, humilha.
E ele, com Jesus, olha resignado. Compreende que eles não poderiam entender aquilo ainda, aquela vivência, aquela experiência. Então ele se inicia, sorri e ama seu pai, seus irmãos, mesmo eles não compreendendo ele. Não fica agressivo, não agride, não se ofende e nem se entristece mais, mas compreende o estágio evolutivo daquela alma. E é assim que a gente precisa ser. Muitas das vezes a gente quer que o outro seja igual a nós, quer que o outro se torne espírita, que não precisa ser, você pode continuar sendo evangélico e católico, né? Protestante, ubandista, budista, mas precisa ter as vivências de amar ao próximo como a si mesmo. E amar a um Deus, dependendo daquilo que você aborde na sua religião. Você também precisa respeitar o próximo. Então, bom ânimo é te dar essa força que a gente tem, que a gente precisa observar diferente. É fácil? Não. É um trabalho contínuo, constante. Observando Jesus, observando seus ensinamentos. Esses anos são difíceis. A coisa vai apertar mais, a gente vai ter mais dificuldade, vai ter mais pedras no caminho, porque a transição vai acontecer. E aí a gente pergunta, o planeta vai ser resignado? Vai. Por quê? Porque os espíritos resignados estarão aqui. Não vai acontecer catástrofes, o mundo vai pegar fogo, as florestas vão se transformar em novas flores, em novas árvores, os animais vão se tornar diferentes. Não. Os espíritos serão regenerados. Princípios inteligentes, mais próximos da necessidade do planeta de regeneração, permanecerão. Os que não serão convidados a se mudarem também. Muita coisa vai acontecer, mas muito mais na renovação da alma, que se percebe obra constante no universo de Deus. Não mais nos importa ficar rico, ter o glamour, ter a beleza de se aparecer como famoso, mas vai nos importar falar da Boa Nova, de falar de Jesus, de viver como Jesus, como Francisco de Assis, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, entre outros, pacificando pessoas e povos como Gandhi. Então seremos obreiros de Deus. Seremos ainda aprendizes, mas já no caminho, para numas futuras encarnações sermos discípulos. Vamos fazer como Bartolomeu Natanael, que também é conhecido como Natanael, que após esse despertar com Jesus, quando estava lá nas praias pescando, falava do Mestre, da Boa Nova para eles. Quando estava lá no comércio, e os comerciantes que ainda ali eram peculiar com as suas orgulhos e egoísmos, já não lhe incomodava mais isso. Mas ele falava de Jesus. Quando estava em família, e a família rindo, debochando, isso não lhe incomodava. E ele falava de Jesus. E quando vinha um crime, alguém que cometia um erro, um equívoco, falava de Jesus. Porque agora Jesus estava dentro dele, o tempo todo, todo momento. Que Deus lhes abençoe, que a boa nova consiga chegar em vocês. Tenham bom ânimo, Jesus está conosco. E ele disse: Estarei com vocês até o fim dos tempos. Quando é isso? Não sabemos. Mas uma coisa temos certeza. Como Jesus disse a Bartolomeu, que tinha dúvidas sobre esse momento. E ele disse: Bartolomeu, se meu Pai me enviou, é porque tenho certeza que vai ser cumprida a sua vontade. Pois se não tivesse essa certeza, não teria vindo. Então, o meu reino será deste mundo. Ânimo, meus amigos. Força! Vamos espalhar a boa nova. Vamos viver a boa nova. E fazer com que Jesus chegue ao nosso coração e se espalhe no coração de outros nossos irmãos. Muita paz. Beijo no coração de vocês e vivemos caminhando com o Mestre. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.